E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o Node.js. O Node.js é um servidor de código aberto que é escrito em JavaScript e funciona, consequentemente, em várias plataformas, pessoal. Conhecemos aí diversas linguagens que nos permitem trabalhar no lado servidor, algumas das mais conhecidas como Java, PHP, Python, entre outras. E o Node.js é uma das alternativas que nos permite também trabalhar do lado servidor, só que utilizando a linguagem JavaScript. Linguagem essa que é comumente utilizada na parte front-end, no browser. A partir do Node.js ela começou a ser utilizada também na parte para elaborar a parte de back-end, a parte de servidor. Então, o Node.js nada mais é do que um motor escrito em JavaScript que funciona do lado servidor também, nos permitindo aí criar uma aplicação completa, tanto na parte do front-end quanto no back-end. Aqui eu tenho a arquitetura dessa linguagem. E o que nós temos aqui, pessoal? Normalmente, o padrão das requisições que ocorrem na internet, então todo o sistema que a gente possui na internet, na sua grande maioria, as requisições são feitas de forma síncronas. O que quer dizer isso? Quando a gente solicita, faz uma requisição através do navegador, como por exemplo, você pede para listar uma lista de produtos, um conjunto de produtos com base no preço. A partir do momento que você manda essa requisição, o servidor vai no banco de dados, faz a leitura desses dados e traz para o servidor novamente gera a página, dinamicamente a página de resposta e retorna isso para o cliente. Só que isso ocorre de forma síncrona. Quando a gente manda uma requisição, a gente precisa esperar que essa requisição seja respondida. Então, quando o servidor vai lá no banco de dados, no sistema gerenciador de banco de dados, para fazer a leitura de alguma informação, é necessário que se espere o tempo que for necessário para que a leitura seja feita. Então, a gente não obtém aquela resposta de forma imediata. A gente tem que esperar que essa leitura seja feita e a resposta seja gerada para que aí então a gente consiga fazer uma nova requisição. Então, isso é o que a gente chama de um sistema aqui no mundo do Node.js como blocante, né? É uma entrada e saída blocante, blocking. E o Node.js nos permite outras alternativas. Vejamos, aqui nessa arquitetura eu tenho várias requisições sendo feitas e aqui no núcleo eu tenho o servidor Node.js e a partir do momento que uma requisição chega no servidor, essa requisição ela vira um processo, uma thread aqui, uma single thread, e essa thread ela é delegada para um subsistema que gerencia essas requisições de forma assíncrona, ou seja, quando você manda uma solicitação, uma requisição, essa requisição vai gerar uma thread e essa thread vai cumprir o seu dever. Mas você não precisa esperar a resposta para fazer uma nova requisição. Então, o cliente ele pode fazer várias requisições consecutivas que esse subsistema vai gerenciar as threads de forma assíncrona e não bloqueando essas operações de entrada e saída. Então aqui, ó, permite que o cliente faça várias requisições consecutivas sem ter que esperar a resposta da requisição anterior, tá? E aquelas características que eu falei, ela é não blocante, então não precisa esperar que a entrada e a saída, a leitura seja feita. E single thread,
ou seja, ela possui uma linha de execução. Cada requisição gera uma thread. E o que o Node.js pode fazer? Ele pode gerar dinamicamente o conteúdo da página. O Node.js funciona como pode fazer tudo que qualquer outra linguagem de servidor pode fazer. Então, a gente pode ter o acesso ao banco de dados, né? Construir uma aplicação completa chamada de full stack. Então, a gente pode construir uma interface front-end, ali usando HTML e CSS, e aí usando o Node.js podemos também construir o lado servidor, que vai atender as requisições e fazer uma conexão com o banco de dados, consequentemente armazenando informações ou buscando informações nesse banco. O Node.js permite também trabalhar com arquivos, então a leitura e escrita de arquivos, coleta de dados de formulários, isso que eu falei agora, a gente pode trabalhar com formulários lá no front-end, ler isso, mandar para o servidor Node.js e o servidor armazenar isso no banco de dados e gerar conteúdo de forma dinâmica. Então, a partir da requisição do usuário, do cliente, se for uma requisição de leitura, ir atrás dessas informações e gerar, uma vez que obter essas respostas, gerar uma página de forma dinâmica e exibir essa resposta para o usuário, seja o que for que ele estiver solicitando. Só que antes de trabalhar com Node.js, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. O que é um arquivo Node.js, pessoal? Contém aqui tarefas que serão executadas quando alguns eventos ocorrerem no lado servidor. Então, Node.js é onde a gente configura as informações do servidor. E a gente pode configurar várias coisas, como está falando aqui no texto, a gente consegue configurar informações para que algumas funções específicas sejam executadas quando alguns eventos ocorrerem. E é onde a gente também define todos os parâmetros necessários para inicializar o servidor. Lembrando que quando a gente vai configurar um servidor Node.js, a gente tem que salvar esse arquivo com a extensão .js, JavaScript. Entendido? Lembrem disso. Então, qual que é o primeiro passo para a gente começar a utilizar o Node.js e trabalhar no lado servidor? Primeiro passo, instalar o Node.js no seu computador. Você pode acessar aqui o link oficial do Node.js ou pesquisar aí no Google. Faça o download e instale. A instalação é bem simples, não tem erro. É só apertando próximo, próximo, que vai dar tudo certo. Uma vez que você instalar o Node.js, a gente precisa verificar se tudo ocorreu bem. Como é que a gente faz isso? Você pode ir no seu prompt de comando, ou vai aí se for no Windows, digita cmd, vai aparecer o prompt de comando. E aí você digita o seguinte, ó, node espaço -v para visualizar a versão do Node. Aqui no caso, 12.18.3. Se não aparecer a versão, comando não encontrado, o Node não foi instalado de forma correta. Aqui está tudo beleza, é isso que a gente precisa. Legal, então o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar com o Node.js, a gente vai criar o arquivo de configuração. Então cria uma pasta qualquer, já tem uma pasta aqui que eu chamei de Node.js, e dentro dela eu vou criar um arquivo. Vou aqui em New File, New File, eu vou chamar aqui de server.js. Criei o arquivo, agora eu vou definir algumas configurações básicas para o meu servidor funcionar. Primeiramente eu vou criar aqui uma variável chamada HTTP. E vou usar aqui o require para requisitar
para utilizar as funções de um módulo, que é o módulo HTTP. Beleza, vamos entender um pouco do que foi escrito aqui, pessoal. Eu defini uma variável HTTP em JavaScript e atribuí a essa variável o resultado de uma função, da função require. Para que serve essa função? Essa função ela nos permite adicionar outros módulos de JavaScript no nosso servidor, para que a gente utilize as funções disponíveis nesse módulo. Professor, não sei o que é um módulo. Vamos ver o que é um módulo. Pessoal, módulo são bibliotecas em JavaScript, tá? Então é como se fosse uma série, um conjunto de funções agrupadas em um pacote, uma biblioteca, e que ficam disponíveis para que as pessoas possam utilizar essas funções prontas. Então, cada biblioteca possui aí um conjunto de funcionalidades específicas. O próprio Node.js já vem com um conjunto de módulos disponíveis, ou seja, ele já tem uma série de bibliotecas disponíveis para utilização. Aqui nesse quadro eu tenho alguns exemplos. O módulo HTTP, que faz com que o Node.js haja como um servidor HTTP, que é exatamente o que a gente utilizou lá naquele exemplo. O HTTPS, que torna o Node.js num servidor HTTPS, ou seja, com uma camada de segurança. E aí tem uma série de outros módulos, NET, para criar servidores e clientes, OS aqui, para prover informações acerca do sistema operacional, PEF para gerenciar os caminhos para os arquivos, para gerenciar arquivos, caminhos, e uma série de outros, aqui Stream para gerenciar streaming de dados, tá? Falando em streaming, o próprio Netflix trabalha com essa tecnologia Node.js. Beleza. E aí como é que eu faço para incluir um módulo na minha aplicação? Então eu preciso criar um servidor usando o Node.js. O que um servidor faz? O que caracteriza uma aplicação back-end, ou seja, que funciona do lado do servidor? Se for um servidor HTTP, que é o que a gente vai construir, a sua função é justamente atender as requisições enviadas pelo cliente, pelo navegador. Então o cliente, quando ele abre uma página, muitas páginas elas não possuem o lado back-end, elas são só o front-end, ou seja, é só o visual, mas você não consegue buscar nenhuma informação num banco de dados, por exemplo, e nem enviar informações através dessa página. E aí, quando a gente implementa o lado back-end, a gente permite essa interação. E o servidor HTTP serve para ouvir, atender essas requisições e responder essas requisições. Beleza? Então, como é que eu faço para incluir um módulo? Basta utilizar a função require e o nome do módulo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui basicamente isso. HTTP recebe o require, ou seja, eu vou incluir o módulo HTTP. E aí, como é que eu faço para criar um servidor HTTP? Uma vez que eu tenho o módulo, adicionei na variável, agora eu vou acessar as funções disponíveis neste módulo. E eu vou usar aqui o create server, que me permite criar um servidor. Aqui, pessoal, essa função create server vai criar um objeto HTTP server. E aí, consequentemente, eu vou conseguir ouvir as requisições. E dentro do parâmetro, a gente tem que definir o que é conhecido também como o ouvinte de requisições, que é justamente esse cara que eu falei. Como é que eu faço isso?
é especificando aqui uma função. Então eu vou aqui criar uma função que vai ser executada toda vez que uma requisição chegar no servidor. Essa requisição, essa função, ela utiliza dois parâmetros, que é a requisição e a resposta. Ok? Então, eu estou criando um servidor. Aqui, através dessa função, eu vou, toda vez que uma requisição chegar no servidor, essa função vai ser executada, vai ser disparada. E a função trabalha com dois parâmetros. Um objeto com informações relacionadas à requisição e outro objeto com informações relacionadas à resposta. Beleza. E aí, o que eu preciso definir? Algumas coisas básicas. Então, vamos lá. Eu vou definir agora a resposta que o servidor vai enviar para o cliente, para o navegador. Então, já que eu vou definir uma resposta, eu tenho que utilizar aqui o objeto res, que é esse segundo parâmetro, que está aqui indicando o meu objeto que faz referência à resposta. Então, res.write header. Vou especificar aqui um cabeçalho, primeiramente. O que eu vou colocar nesse cabeçalho, pessoal? Aqui são algumas informações acerca do conteúdo, não é o conteúdo, mas informações acerca do conteúdo que vai ser enviado. Então, eu estou enviando aqui uma resposta para a requisição do conteúdo que vai ser enviado quando a requisição chegar no servidor. Então, primeira coisa, qual que é o código da resposta? Código 200, ou seja, se tudo correr bem, se tudo der certo, ele vai retornar a mensagem, o conteúdo que eu vou especificar aqui. A gente poderia também, opcionalmente, definir uma mensagem, mas não vou colocar. Vou colocar aqui apenas o tipo de conteúdo que vai ser enviado. Então, a gente vai definir aqui o content type. E aí a gente vai colocar aqui o text HTML. Beleza? É o que eu tenho aí. E agora vou finalizar a minha resposta enviando algum conteúdo. Para escrever o conteúdo, normalmente utiliza-se o write. O write, que é para escrever o conteúdo da resposta. Mas a gente pode fazer esse primeiro exemplo sem usar o write e já escrever um conteúdo no fechamento da resposta. O fechamento da resposta também permite escrever alguma coisa. Então, vou colocar aqui aula de Node.js. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, a gente pegou o objeto de resposta e definiu um cabeçalho com informações acerca do conteúdo da resposta. E aí o conteúdo da resposta está aqui dentro do end, que é o fechamento da resposta. Para finalizar, nós precisamos aqui no final do create server chamar um outro método, uma outra função, que é o listen, que é especificar em qual porta ou endereço, aqui no caso eu vou usar só a porta, o nosso servidor vai ficar ouvindo. Eu vou definir aqui a porta 8080. Pronto. Uma vez que a gente tem isso aqui, a gente vai lá na nossa linha de comando e você vai até o diretório onde está o arquivo que a gente criou. Eu chamei aqui de server.js. Pronto. Então eu estou na pasta onde está o arquivo.
Usei aqui o dir para visualizar. E aí, como é que eu faço para executar esse arquivo, esse servidor? Basta digitar node espaço server.js e dar um enter. Beleza, uma vez que o servidor está rodando, você vai lá no seu navegador e vai digitar assim, ó, localhost 2.8080, que foi a porta que a gente especificou aqui no nosso arquivo. Pronto, atualizei. Tá aí a minha resposta. Aula de Node.js. Beleza? Funcionando perfeitamente. A gente pode escrever outras coisas aqui também, ó. Como eu falei, o conteúdo, normalmente a gente escreve através do write. Então a gente vai lá no objeto res.write e a gente escreve o que a gente quer. Pode-se, inclusive, adicionar conteúdo HTML aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quiser que esse texto apareça como se fosse um título H1, basta fazer isso aqui. Então, eu tirei o conteúdo de dentro do end e coloquei dentro do write. H1, que é a tag HTML, e o conteúdo entre as tags. Aí como é que eu faço, professor? Alterei o conteúdo, como é que eu faço para executar de novo? Você vai lá no prompt, aperta Ctrl C para parar o servidor e aí executa de novo. Vai no navegador e atualiza. Pronto, vocês estão vendo aí que o conteúdo está aparecendo agora como um título HTML. É possível ainda, pessoal, a gente criar os nossos próprios módulos. Então eu vou aqui no meu diretório, na mesma pasta, e vou criar um outro arquivo. Eu vou chamar aqui de meu módulo.js. Não se esqueçam de colocar o .js. Criei. E aí vou implementar aqui uma função que vai estar disponível nesse módulo. Só que para disponibilizar essa função, a gente tem que utilizar essa palavra-chave exports. Ponto, e aí sim a gente coloca o nome da função. Eu vou criar uma função aqui para retornar a data e hora. Então vou pegar aqui, vou chamar de get data hora. Vai receber function e aqui dentro essa função vai retornar a data e a hora atual. Bacana? Não se esqueça de colocar o exports ponto o nome da função. E aí a gente está atribuindo aqui para essa função que a gente vai criar. O que vai ser retornado aí é a data e a hora atual. Então, como é que eu faço para utilizar essa função dentro do meu servidor Node.js? Voltando lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir o módulo. Como é que eu faço para incluir o módulo? Então, eu vou criar uma variável chamada aqui dt, para especificar data, e vai receber, como é que eu faço para incluir um módulo? Require. E aqui dentro eu vou colocar o caminho até aquele arquivo. Como o arquivo está na mesma pasta, pessoal, eu vou utilizar o ponto
barra, ponto barra, e aqui ele já me dá as opções. Eu tenho o meu módulo, que é o nome do arquivo. Tá vendo aqui, ó, meu módulo. Não precisa pôr o JS. Então isso aqui dentro a gente especifica o caminho até o módulo. Como os dois arquivos estão na mesma pasta, vocês estão vendo aqui, ó, dois arquivos na mesma pasta, a gente utiliza o ponto para representar o diretório atual, barra o nome do arquivo. E aí eu vou utilizar isso dentro da minha resposta. Eu vou enviar uma resposta utilizando a função que eu criei lá. Então, por exemplo, data e hora atual. Vou aqui concatenar a data e a hora. Então vou usar o dt, que foi o módulo que eu incluí, ponto o nome da função. Ele já me mostrou aqui o nome da função, ó, que é essa função que eu exportei lá, que eu criei e tornei ela disponível, que é o get data e hora. Então ponto get data e hora, como é uma função, não se esqueça de colocar o parênteses. Salvou, você vai lá no seu prompt, dá um Ctrl C e executa de novo. Node espaço o nome do arquivo. Concluiu, basta ir no navegador e atualizar. Como vocês podem ver, a data e a hora atual aqui no padrão em inglês. Legal, pessoal? Isso aqui é um pouquinho do que o Node.js pode fazer. Então a gente já entendeu que o Node.js é uma linguagem de servidor que usa JavaScript para trabalhar no lado back-end e o lado servidor. E conseguimos aqui, neste exemplo, colocar um servidor HTTP para funcionar. Então, através do módulo HTTP que a gente incluiu com o require, a gente conseguiu ter acesso a algumas funções para que esse servidor pudesse atender as requisições HTTP que fossem enviadas pelo cliente através do navegador. Então a gente conseguiu aqui criar o servidor através do HTTP. Definimos aqui o tipo do conteúdo da resposta e especificamos também o conteúdo em si, a mensagem que está sendo enviada. Aqui a concatenação de uma string com a data retornada pela função que a gente criou também. E por fim, a gente utiliza lá o ponto listen, ou seja, ouvir, especificando em qual porta a gente quer ouvir. Legal? O Node.js dá para fazer uma infinidade de coisas. Esse é só um começo para que a gente consiga entender o que é essa ferramenta e através dela nós vamos explorar uma série de outras questões, vamos começar a construir aplicações completas, implementando, além de usar o conhecimento de vocês para construir a página HTML, a gente vai implementar também um servidor que vai nos permitir fazer uma conexão com o banco de dados e, consequentemente, armazenar e ler informações desse banco, tornando a interação com o cliente com o usuário, muito mais rica. Legal? Então é isso, pessoal. Beleza? Até a próxima. Qualquer dúvida, deixem os comentários. Pode utilizar o Google Sala de Aula para isso ou próprios comentários do YouTube. Mas estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tentem implementar esse exemplo e façam alguns experimentos para ver o que vocês conseguem fazer. Na próxima aula a gente aprofunda mais. Bacana? Então valeu. É isso aí. Até a próxima.